a geração que vem depois de mim é uma geração que já não acredita tanto assim na igreja. A igreja tem perdido bastante o significado para elas. As nossas igrejas estão envelhecendo. A juventude não está indo para a igreja. Então é uma autorreflexão que a gente precisa fazer. Por quê? O que está acontecendo que os meninos, as meninas não querem estar na igreja mais? Porque a gente tem que tornar a igreja atrativo para eles? Não é nem questão de atração mesmo, é questão de comunicação. A gente não comunica mais essa geração que a nossa igreja, a nossa forma de comunicação comunicava muito bem. Meu pai comunica muito bem muitas vezes a gente, mas as pessoas que vêm depois da gente, de repente não mais. Então a gente precisa repensar essa estrutura. Mas aí isso é uma coisa nossa, assim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa repensar a forma como a gente comunica as pessoas. Mas aí um ponto que para mim é extremamente importante. A gente precisa repensar a nossa estrutura teológica. Isso, para mim, é um grande ofensor e tem feito, inclusive, com que a gente, como igreja, tenha deixado muito a desejar. A gente tem pensado uma igreja poderosa que triunfa e não uma igreja servidora que ama. A gente tem enxergado Deus a partir da perspectiva do seu poder e não a partir da perspectiva do seu amor. A gente tem uma tendência muito grande a pensar que tudo que existe é obra do poder de Deus. Agora, Deus, com todo o seu poder, podendo fazer qualquer coisa, tudo que ele fez foi por amor. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: por que Jesus teve que vir ao mundo e teve que morrer? Teve que entregar a sua própria vida? Ora, Deus sendo tão poderoso, não podia estralar o dedo e falar assim, ó, resolvido, tá resolvido. Sim. Por que Jesus, enquanto esteve aqui entre a gente, tendo ele todo o poder, por que ele não curou todos os cegos? Por que ele não acabou com a cegueira? Por que ele curou alguns poucos cegos e não acabou com a cegueira? Assim, para nunca mais acontecer. Por que ele curou alguns aleijados, mas não acabou com isso já? Falou, a partir de hoje, tá resolvido. Por quê? Por que ele não resolveu todos os problemas da humanidade, se ele tinha todo o poder para fazer isso? Por que ele não deixou para a gente uma explicação muito clara de conflitos teológicos que até hoje a gente tem e que a gente não consegue resolver? Por que ele não falou um pouquinho sobre predestinação e livre-arbítrio, que é a intriga, o diálogo da igreja que acontece há mais de 2000 anos e a gente não chega a acordo nenhum? Ele podia ter deixado lá alguma coisa, né? Falar assim, vocês possuem livre-arbítrio ou não, vocês não possuem. Ele podia ter escrito alguma coisa, ele não escreveu um texto. A gente tem 4 evangelhos sobre Jesus e nenhum foi ele que escreveu. Por que ele não, tendo todo o poder, por que ele não resolveu todos os problemas? Então isso é uma comunicação, isso é pedagógico pra gente. Então mesmo tendo todo o poder, ele decidiu agir por todo o amor. Então o que comunica o evangelho pra gente é o amor de um Deus que se entrega e não o poder de um Deus que resolve. E aí quando a gente põe na cabeça a ideia de que a igreja é uma força que vai resolver a nossa vida, a gente acaba se perdendo no propósito. Então eu vou para a igreja para resolver um problema e não para conhecer uma vontade. Para adorar o Senhor. Eu preciso conhecer o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você? Qual que é o plano de Deus pra gente? Não, eu vou lá só para ter um problema resolvido. Você quer ver uma coisa? Jesus encontrou 10 leprosos